Poucos momentos são tão perturbadores quanto quando o mundo se comporta de forma diferente do que deveria. Naquela madrugada, o trem seguia seu trajeto comum por túneis conhecidos, repetindo uma rotina precisa, quase mecânica. Os passageiros estavam dispersos, alguns cochilando, outros presos às telas dos celulares, acreditando que aquela noite seria apenas mais uma. Mas tudo mudou no instante em que o vagão tremeu levemente, como se tivesse sido puxado por algo além dos trilhos. A velocidade diminuiu sem aviso, e por alguns segundos ninguém entendeu o que estava acontecendo. O som dos freios ecoou pelo corredor metálico com uma intensidade que parecia maior do que o normal. O trem parou diante de um túnel completamente escuro. Não havia estação no mapa naquele ponto, não havia indicação luminosa, não havia sequer placas de manutenção. Apenas um vazio silencioso. Porém, antes que qualquer passageiro pudesse se levantar para perguntar ao maquinista o motivo da parada, as portas se abriram sozinhas. O primeiro impacto foi o vento frio que entrou pelas portas. Era um vento diferente, denso, quase pesado, carregando um cheiro metálico que lembrava túneis abandonados ou lugares sem circulação há anos. A segunda sensação foi ainda mais desconcertante. Uma luz fraca começou a surgir à frente, revelando a silhueta de um corredor de plataforma que não deveria existir. O letreiro quebrado piscou 2 vezes, exibindo um nome que nenhum passageiro reconheceu, mas que todos sentiram imediatamente como errado. Era uma palavra antiga, esquecida, que parecia trazer consigo um aviso silencioso. Alguns passageiros se levantaram, confusos. Outros permaneceram imóveis, como se algo profundo dentro deles dissesse que aquela porta aberta não era um convite, era um teste. O maquinista não respondeu às chamadas pelo interfone. O sistema parecia desligado, como se a cabine tivesse sido isolada do resto do trem. O relógio digital preso acima da porta travou, marcando o mesmo minuto repetidamente, incapaz de avançar. É nessa hora que tudo muda. Um dos passageiros, um homem aparentemente comum, deu 2 passos em direção à plataforma desconhecida. A expressão dele não era de curiosidade ingênua, mas de alguém que reconhecia algo que nunca deveria ter visto. Parecia ter ouvido um chamado. Os demais ficaram em silêncio absoluto, observando com uma mistura de medo e incredulidade. O homem posicionou o pé direito para fora, ultrapassando a fronteira entre o vagão iluminado e o ambiente nebuloso lá fora. E então, a porta atrás dele começou a fechar lentamente, como se obedecesse a um relógio invisível que apenas aquela estação reconhecia. As luzes do trem piscaram. O ar ficou mais gelado. A plataforma pareceu ganhar forma ao redor da figura do homem, como se só existisse plenamente quando alguém se aproximava. Ele olhou para trás, como se esperasse que alguém o chamasse de volta, mas ninguém teve coragem de abrir a boca. Quando a porta se fechou por completo, o trem retomou o movimento. As luzes voltaram ao normal. O relógio digital voltou a marcar o tempo. O vagão avançou pelo túnel como se nada tivesse acontecido, mas uma pessoa havia ficado para trás. E ninguém jamais a viu novamente. Não há nada mais inquietante do que perceber que o que acreditamos conhecer pode esconder falhas profundas. A rede de metrô daquela cidade era considerada uma das mais precisas do país. Cada estação tinha sua posição. Cada túnel seguia um traçado meticuloso. Cada rota era revisada anualmente. Toda a infraestrutura parecia obedecer a um padrão rígido, sem espaço para improvisos ou lacunas. Porém, quando a gravação do trem parando onde não deveria estar começou a circular discretamente entre técnicos e engenheiros, algo alarmante veio à tona. No mapa oficial, aquele ponto simplesmente não existia. A primeira reação foi de descrença. Sistemas modernos não comportam áreas em branco. Em teoria, cada metro do subsolo é catalogado, modelado e registrado em arquivos técnicos. Mas quando os responsáveis analisaram o mapa de rotas internas, encontraram um espaço vazio entre 2 estações que sempre haviam sido consideradas consecutivas. Um trecho sem sinalização de plataforma, sem entrada de manutenção, sem marcação de desvio. Era como se alguém tivesse removido uma estação inteira dos registros. O mais intrigante
é que o vazio não estava apenas nos arquivos digitais. Ao consultar as plantas antigas elaboradas décadas antes para a construção da linha, havia também uma ausência visível. Entre páginas detalhadas e diagramas precisos, surgia o mesmo espaço sem indicação, como se um pedaço da realidade tivesse sido apagado. Engenheiros mais experientes garantiam que aquele trecho sempre existira no papel, mas nunca como localização de nenhuma estação. Outros afirmavam ter lembranças vagas de comentários antigos sobre um projeto cancelado, algo que não deveria ter sido construído. Quando tentaram comparar versões diferentes dos mapas, as usadas pelo controle operacional, as revisadas pelos arquivos públicos, as cópias arquivadas pelos responsáveis pela expansão, perceberam que todos divergiam justamente naquele trecho. Era como se o local que o trem alcançara naquela madrugada ocupasse uma área que nenhum documento reconhecia totalmente, mas que também jamais conseguira desaparecer por completo. Essa inconsistência levantou suspeitas sérias. Se a estação não existia oficialmente, como o sistema havia permitido que o trem parasse ali? Como as portas haviam sido acionadas automaticamente? E pior, por que as câmeras de segurança mostravam claramente a plataforma, mesmo que ela não aparecesse em lugar algum dos arquivos? A resposta veio de forma inesperada. Um engenheiro aposentado, ao ouvir rumores sobre a filmagem, entrou em contato confidencialmente com um técnico da operação. Pediu para ver o mapa e, quando analisou o trecho em branco, ficou em silêncio prolongado. Seus olhos demonstravam reconhecimento e temor. Ele afirmou com a voz baixa e firme que aquele ponto não era um erro. Era um projeto oculto, iniciado e abandonado antes da conclusão. Uma estação que deveria ter sido permanentemente lacrada por motivos que jamais foram divulgados ao público. No entanto, segundo ele, a estação nunca estivera completamente inativa. Ela aparece quando quer, disse. Faz só para quem não deveria vê-la. A revelação deixou claro que o que aconteceu naquela madrugada não foi um acidente técnico, nem um glitch do sistema. Foi o primeiro indício de que algo adormecido, algo que havia sido deixado propositalmente fora da história oficial, estava ativo novamente. E aquele engenheiro guardava o motivo real. Havia algo no olhar daquele engenheiro aposentado que deixava claro que sua história não era apenas uma lembrança incômoda. Era uma ferida aberta. Ele aceitou se encontrar com a equipe em um café distante da região central, como se tivesse medo de ser visto, discutindo o assunto. Sentou-se de costas para a porta e, antes mesmo de qualquer pergunta, pediu que desligassem os celulares. Suas mãos tremiam levemente quando tocou no envelope envelhecido que carregava no bolso interno do casaco. Aos poucos, começou a revelar uma versão da história que jamais havia sido registrada oficialmente. Décadas antes, quando o metrô ainda estava em construção, existia um projeto para instalar uma estação adicional entre dois pontos que hoje são considerados estáveis. Não era uma estação comum. Ao contrário das demais, não atendia ao fluxo urbano normal. Era uma plataforma experimental, construída às pressas após uma série de relatos estranhos de operários que trabalhavam nos túneis. Ele descreveu que a obra jamais foi anunciada porque não tinha o objetivo de atender passageiros. Era uma tentativa de resolver um problema específico que surgiu durante a perfuração do solo. Quando começaram a escavar o trecho, os sensores detectaram algo incomum: campos eletromagnéticos irregulares, alterações de pressão sem fonte aparente e sons que não pareciam ser eco das máquinas. Segundo o engenheiro, alguns trabalhadores se recusaram a continuar após relatarem vozes no túnel, passos sincronizados atrás de si e o que descreveram como uma presença constante, embora ninguém tenha conseguido explicar o que isso significava. As autoridades, temendo atrasos e escândalos, tentaram entender a origem dos fenômenos, construindo uma estação isolada, equipada com instrumentos que monitorariam os efeitos estranhos. Ela seria uma espécie de ponto de contenção, onde qualquer comportamento anômalo poderia ser estudado. Porém, após semanas de testes, o que viram superava qualquer hipótese racional. Equipamentos desligavam sozinhos, luzes piscavam em intervalos precisos e sensores captavam movimentos em áreas vazias.
O mais inquietante era que, durante as madrugadas, o sistema registrava oscilações que imitavam a chegada e a partida de trens que nunca existiram. Foi em uma dessas noites que tudo mudou. De acordo com o engenheiro, as portas da plataforma experimental se abriram sozinhas, exatamente como acontecera anos depois com o trem que presenciou a estação fantasma. E, por alguns segundos, o corredor ao lado da plataforma se iluminou completamente, revelando a figura de alguém em pé, imóvel, olhando para os operários do outro lado do vidro de segurança. O homem descreveu que, na época, todos ficaram paralisados. Nenhum deles conseguiu explicar como aquela figura chegou ali. Quando tentaram se aproximar, todas as luzes se apagaram de uma só vez. E quando retornaram, a figura desaparecera. Dias depois, a estação experimental foi lacrada. O projeto inteiro foi apagado dos registros e todos os profissionais envolvidos assinaram acordos de sigilo. Mas o engenheiro guardou uma cópia do relatório original, convencido de que aquilo algum dia retornaria. Era esse envelope que ele carregava. Ele se aproximou da mesa, abriu o papel dobrado e revelou um documento amarelado pelo tempo. No topo, uma anotação escrita à mão: não deve ser reaberta. Abaixo dela, um carimbo quase ilegível confirmava algo que ninguém jamais imaginou ver oficialmente: atividade não identificada. O engenheiro levantou os olhos, a voz grave e contida, e disse a frase que mudaria todo o rumo da investigação: a estação não desapareceu. Ela só estava esperando alguém voltar. E o próximo capítulo mostraria quem foi o primeiro a provar isso. O relato do engenheiro aposentado já tinha deixado todos inquietos, mas nada se comparou ao impacto causado pelo aparecimento da primeira pessoa que oficialmente desceu naquela estação e conseguiu voltar. Seu nome não foi divulgado nas primeiras semanas, protegido por sigilo médico e pela própria incapacidade de explicar o que havia acontecido. Era um homem comum, funcionário de escritório, que pegava o metrô tarde da noite para voltar para casa. Mas naquela madrugada, o destino o colocou diante da plataforma que nunca deveria ter existido. Segundo o registro da empresa de transporte, o trem havia parado por apenas 17 segundos. Tempo suficiente para que as portas abrissem. Tempo suficiente para que uma pessoa, distraída ou curiosa, desse um passo à frente. No relatório, o maquinista afirmou que não se recordava de ter interrompido o trajeto. Pelo contrário, acreditava que havia seguido normalmente até a estação seguinte, sem perceber que o cronograma havia sido alterado artificialmente. A descoberta de que um passageiro havia sumido dentro do túnel só veio quando ele mesmo reapareceu, 48 horas depois. A família encontrou o homem sentado no sofá da própria casa, com a televisão ligada em um canal fora do ar. O detalhe perturbador é que, embora estivesse fisicamente presente, seu olhar parecia atravessar as paredes, como se observasse algo que ninguém mais conseguia ver. A tentativa de conversar com ele foi inútil. As respostas eram desconexas e, muitas vezes, ele simplesmente não reagia às perguntas. Quando perguntaram onde estivera, ele respondeu apenas: "Eu não desci sozinho." Levaram-no ao hospital. Os exames iniciais não mostraram sinais de violência, intoxicação ou desidratação. Era como se ele tivesse desaparecido do mundo físico, sem que seu corpo tivesse enfrentado qualquer desgaste. No entanto, o comportamento dele contava outra história. Durante as noites, enfermeiros relatavam que o homem se levantava sem fazer ruído, parava diante das janelas e murmurava frases que pareciam fragmentos de conversa. O mais desconcertante era que ele sempre agia como se estivesse respondendo a alguém presente no quarto, embora ninguém estivesse lá. Quando a equipe psiquiátrica tentou reconstruir sua memória, uma frase específica aparecia repetidamente: "Ele estava esperando." Perguntaram quem era ele, mas o homem apenas balançava a cabeça de forma rápida, quase compulsiva, e se recusava a pronunciar mais nenhuma sílaba. Em outros momentos, dizia que a plataforma se iluminou por completo e que havia mais de uma porta, mais de um caminho. "Escolhi o errado", repetia em voz baixa.
como se estivesse confessando um erro que não tinha como desfazer. O ponto decisivo veio quando os técnicos decidiram verificar o cartão de transporte do passageiro. O registro eletrônico indicava que ele havia desembarcado em uma estação que não existia no sistema. O carimbo digital mostrava claramente o horário em que o trem parou, e no campo destinado ao nome da estação, um conjunto de caracteres distorcidos aparecia como se o arquivo fosse incompatível com qualquer fonte conhecida. Não era um erro comum. Parecia algo sobreposto artificialmente, como se a própria rede tentasse esconder uma informação inserida por uma origem não autorizada. Dias depois, o homem desapareceu novamente, desta vez de sua cama no hospital. As câmeras do corredor registraram apenas uma sombra rápida passando perto da porta do quarto, seguida de uma queda brusca na iluminação, que durou menos de um segundo. Quando as luzes voltaram, o leito estava vazio. Nenhuma porta havia sido aberta. Nenhum sensor havia sido acionado. No travesseiro, encontraram apenas um bilhete escrito com uma caligrafia trêmula. Dizia: "Ele me chamou outra vez." E a parte mais perturbadora estava no verso da folha. Um desenho idêntico ao símbolo que, anos antes, havia sido registrado nos relatórios secretos da estação experimental. Antes que a história do homem desaparecido pudesse ser compreendida, um novo elemento emergiu dos arquivos antigos da companhia de transporte: o registro de um trem experimental que, décadas antes, havia realizado uma série de testes sigilosos na mesma linha onde a estação fantasma surgiu. Esse trem nunca foi anunciado ao público. Não transportava passageiros. Sua função era exclusivamente técnica. Mas na noite em que foi colocado para testar sensores de segurança em túneis recém-construídos, algo aconteceu que marcou para sempre os engenheiros envolvidos. O relatório oficial dizia apenas que o teste fora interrompido por inconsistências elétricas. Uma frase vaga e cuidadosamente escolhida. Mas registradores internos, arquivos de áudio e depoimentos posteriores revelavam uma versão muito mais sombria. O trem partiu da estação central às 2h19 da madrugada, conduzido por um maquinista veterano e acompanhado de 3 técnicos alocados em vagões distintos. A missão era simples: percorrer o trecho recém-aberto para verificar vibrações, ruídos e estabilidade. Os primeiros minutos foram normais, até que o maquinista relatou uma queda repentina na pressão dos freios, seguida por uma oscilação incomum na iluminação interna. Às 2h32, os sensores do primeiro vagão registraram uma mudança brusca na corrente de ar. O trem atravessava uma região de túnel completamente selada, sem entradas laterais, mas os instrumentos detectaram movimento externo, como se algo se deslocasse ao lado das composições. O maquinista tentou comunicar o centro de controle, mas o rádio apenas emitia um ruído grave e contínuo. Então, sem comando humano, o trem diminuiu a velocidade. Não chegou a parar, mas correu sobre trilhos que não constavam em nenhuma planta da obra. Foi nesse momento que os sensores começaram a falhar. Monitores apagaram e reacenderam em ciclos irregulares. Os faróis frontais oscilaram até ficarem quase completamente escuros, revelando apenas flashes breves do que havia à frente. Em um desses flashes, um dos técnicos afirmou ter visto uma estrutura semelhante a uma plataforma recuada, com paredes revestidas por mosaicos antigos e uma escada ladeada por colunas estreitas. O mais perturbador era que nada daquilo fazia sentido geograficamente. O trem estava em um trecho artificial, construído há poucos meses, mas o que surgia na frente parecia muito mais velho. O trem continuou avançando em baixa velocidade e, por alguns segundos, uma visão mais clara emergiu da escuridão. As portas automáticas se abriram sem comando, revelando o interior de uma estação estreita e mal iluminada. Não havia placas oficiais, mas o mosaico no piso formava um símbolo repetido. O mesmo símbolo encontrado anos depois no bilhete deixado pelo homem que reapareceu em casa após 48 horas desaparecido. A gravação da cabine registrou um momento crucial, um barulho seco contra o vagão traseiro, como se algo tivesse tocado o trem por fora. O maquinista gritou para que ninguém saísse. Em seguida, uma sombra comprida cruzou a frente do trem.
mas parecia se mover de forma lenta e contínua, sem passos, sem peso. Minutos depois, todas as luzes se apagaram ao mesmo tempo. A gravação terminou ali. Quando o trem reapareceu no sistema, estava novamente nos trilhos originais, já próximo da estação seguinte. Todos os ocupantes estavam vivos, mas profundamente abalados. O maquinista pediu afastamento permanente naquela mesma semana. Os técnicos se recusaram a falar sobre o que viram. O trem experimental foi recolhido e nunca mais voltou a operar. O relatório foi guardado sob sigilo e a existência da possível plataforma intermediária foi oficialmente negada. Mas o símbolo registrado naquela noite continuou aparecendo ao longo dos anos, nos bilhetes, nos relatos e nas aparições subsequentes. Era o elo silencioso entre todos os eventos, e a cópia da gravação, que deveria ter sido destruída, não era a única que havia sobrevivido. O fenômeno registrado pelo trem experimental levantou uma hipótese que, na época, parecia absurda demais para ser considerada seriamente. Técnicos e engenheiros tentavam explicar o comportamento anômalo do túnel com cálculos, equações e teorias de falha estrutural, mas nada se encaixava. O que testemunharam não podia ser reduzido a um erro humano ou falha elétrica. Era algo que parecia alterar a própria percepção de distância, tempo e direção dentro dos trilhos. Uma anomalia espacial tão precisa que confundia até os instrumentos mais confiáveis. A primeira pista concreta surgiu quando uma equipe decidiu medir o comprimento exato do trecho onde o trem experimental reportou interferências. As medições oficiais apontavam uma distância de pouco mais de 2 quilômetros. Porém, os sensores instalados para o teste daquela madrugada haviam registrado flutuações que indicavam trajetos variando entre 1 quilômetro e quase 4, como se o túnel respirasse, expandindo e retraindo sem alterar sua estrutura física. A discrepância, inicialmente atribuída a falhas de leitura, persistiu durante diversos testes posteriores. Mais estranho ainda foi o comportamento dos dispositivos portáteis. Técnicos que caminharam pelo túnel para verificar cabos e sensores relataram uma sensação estranha de desorientação. Alguns descreviam que, em certos pontos, parecia que haviam caminhado muito mais do que o percurso real. Outros afirmavam que o túnel parecia encurtar, como se a próxima curva surgisse rápido demais. Um dos eletricistas disse que, em um dos trechos, ouviu seus próprios passos com atraso, como se o som estivesse retornando de um lugar mais distante do que deveria. Tudo se tornou ainda mais preocupante quando começaram a analisar gravações de GPS especializadas, usadas em ambientes fechados. Os dispositivos, calibrados para áreas subterrâneas, se comportavam de forma irracional dentro daquele trecho. Em alguns momentos, indicavam que a equipe técnica estava parada quando ela claramente caminhava. Em outros, marcavam saltos espaciais de dezenas de metros em frações de segundo. Algo impossível dentro de um túnel rígido. Era como se a estação fantasma exercesse um campo sutil capaz de distorcer a percepção do espaço e manipular a proximidade entre pontos. A teoria ganhou força quando um incidente específico chamou a atenção. Um trem de manutenção percorreu o trecho em velocidade reduzida, registrando todos os dados da cabine. No vídeo, a equipe percebeu que as luzes do túnel mudavam de posição durante o trajeto. Um conjunto de lâmpadas que deveria estar alinhado a cada 40 metros aparecia a intervalos irregulares, como se as distâncias entre elas fossem diferentes a cada passagem. O mais perturbador era que, quando o trem retornava pelo mesmo caminho, a distribuição das lâmpadas mudava novamente, sem que nenhuma obra tivesse sido feita no intervalo. Esse comportamento levou à hipótese mais temida. A estação fantasma não estava fixa no espaço da mesma forma que as demais. Ela surgia em camadas diferentes do mesmo trecho, dependendo de condições que ninguém conseguia identificar totalmente. Horário, densidade do ar, interferências eletromagnéticas ou até fatores desconhecidos. E quando aparecia, alterava a estrutura ao seu redor, criando trajetos que não existiam antes e apagando caminhos que haviam acabado de surgir.
Foi então que surgiram relatos de usuários comuns que, ao pegar o metrô tarde da noite, afirmavam sentir que o percurso entre duas estações parecia mais longo ou mais curto do que o normal. Alguns diziam que o trem corria mais rápido do que o habitual. Outros insistiam que ele parecia deslizar lentamente, mesmo que a velocidade registrada fosse estável. Esses relatos sempre vinham acompanhados de um detalhe inquietante: a sensação de que algo no túnel chamava. Tudo indicava que a estação fantasma não era apenas um lugar esquecido no subterrâneo. Era um ponto móvel, uma falha silenciosa que, ao surgir, alterava a própria noção de espaço para quem estivesse perto. E aqueles que sentiam o chamado eram exatamente os mais vulneráveis a seguir o caminho até ela. Algo aguardava no fim desse deslocamento anômalo, algo que não dependia de trilhos para alcançar quem quisesse. A anomalia espacial que envolvia o trecho do metrô já era perturbadora o bastante, mas o que veio depois adicionou um novo nível de desconforto ao caso. Começou com relatos isolados, vindos de passageiros que juravam ter visto um letreiro aceso no túnel onde não deveria haver nada. Alguns diziam ter lido um nome incompleto. Outros afirmavam ter visto símbolos estranhos que piscavam como falhas elétricas. No início, acreditaram que se tratava de alucinações provocadas pela escuridão ou pelo cansaço. Porém, quando os relatos começaram a se repetir com detalhes semelhantes, ficou claro que havia algo muito mais profundo acontecendo. O detalhe mais intrigante era a inconsistência. Nem todos viam o letreiro. Em uma mesma composição, enquanto alguns passageiros afirmavam ter avistado uma placa iluminada à distância, outros garantiam que o túnel estava completamente escuro. Essa discrepância não fazia sentido, já que todos estavam olhando para o mesmo ponto, atravessando o mesmo ambiente. Era como se a placa existisse em mais de uma versão da realidade, manifestando-se apenas para determinados olhos. O primeiro depoimento levado a sério veio de uma professora de física que pegava o metrô todos os dias ao voltar do trabalho. Ela relatou que, numa noite particularmente silenciosa, o vagão desacelerou levemente ao atravessar o trecho enigmático. Foi então que notou uma luz amarelada piscando na parede do túnel. Ajustou os óculos e conseguiu ler claramente um nome. Não era familiar, não pertencia a nenhuma estação conhecida. A combinação das letras, no entanto, provocou nela uma sensação de estranhamento profundo, como se já tivesse visto aquela palavra em algum lugar e esquecido. A professora virou-se para as pessoas ao redor, esperando encontrar outras expressões de surpresa. Foi quando percebeu que ninguém mais tinha visto. Dias depois, um jovem estudante relatou experiência semelhante. Ele afirmou que o letreiro não apenas aparece, mas muda. Cada vez que piscava, o nome parecia alterar 2 ou 3 letras, como uma palavra tentando se formar. Ele descreveu o fenômeno como uma estação tentando escrever seu próprio nome. A descrição, inicialmente absurda, começou a fazer sentido quando comparada a relatos anteriores. Todos mencionavam letras instáveis, luminosidade irregular e a sensação de que o letreiro estava tentando chamar alguém. Foi quando um detalhe periculoso emergiu. Quase todas as pessoas que afirmavam ter visto o letreiro também relatavam, dias antes do ocorrido, sentir que o trajeto habitual estava diferente. Alguns descreviam uma certa familiaridade perturbadora ao olhar para dentro do túnel. Outros diziam ouvir ruídos metálicos que pareciam vir de muito longe, como ecos antigos atravessando paredes. Aparentemente, o letreiro não aparecia ao acaso. Ele se mostrava apenas para aqueles que já estavam sensíveis à anomalia. Um engenheiro de sistemas especializado em iluminação subterrânea decidiu investigar por conta própria. Instalou discretamente uma microcâmera no interior do trem em que viajava. Após 2 semanas de gravações, sem nenhum registro anômalo, o impossível aconteceu. Por apenas 2 quadros, menos de 1/10 de segundo, um letreiro surgiu no vídeo. O mais aterrorizante foi perceber que o letreiro visto pela câmera não correspondia ao que o engenheiro havia visto pessoalmente naquela noite. Ele jurava ter lido uma palavra diferente da exibida na gravação. Os 2 registros colocados lado a lado
Formavam nomes distintos que, ao serem combinados, lembravam vagamente o mesmo símbolo encontrado nas notas do homem desaparecido e nos documentos da estação experimental. A estação fantasma não estava apenas surgindo em momentos e locais imprevisíveis. Ela parecia tentar comunicar algo, e cada pessoa recebia uma versão diferente da mesma mensagem, como se o lugar escolhesse a linguagem mais eficaz para cada mente. O que o engenheiro não sabia, e descobriria tarde demais, é que o próximo passo da estação não seria apenas mostrar uma palavra, seria chamar alguém pelo nome. O fenômeno do letreiro já seria o suficiente para alarmar técnicos e especialistas, mas o que veio a seguir ultrapassou qualquer possibilidade de interpretação racional. Começou com relatos discretos de operadores de manutenção que percorriam os túneis durante a madrugada. Eles trabalhavam em equipe, acompanhados por lanternas industriais e comunicadores, acostumados ao silêncio denso das profundezas. Mas, naquela região específica, o trecho associado à estação fantasma, o silêncio tinha um peso diferente, quase vivo, como se a escuridão respirasse com eles. O primeiro técnico a relatar algo estranho descreveu ter ouvido passos atrás de si. Passos ritmados, metálicos, perfeitamente sincronizados com os seus. Cada vez que parava, o som parava também. Ele acreditou que fosse algum colega caminhando muito próximo, mas ao virar, encontrou apenas o túnel vazio. Questionou pelo rádio se alguém estava ali, mas todos responderam negativamente. O som desapareceu tão repentinamente quanto surgira, deixando para trás a sensação incômoda de que não estava sozinho. Com o passar das semanas, os relatos aumentaram. Alguns afirmavam ouvir batidas leves nas paredes, como se alguém estivesse do outro lado do concreto tentando chamar atenção. Outros ouviam o som de algo arrastando pelo chão, algo leve demais para ser máquina, mas pesado demais para ser rato ou cabo solto. O mais estranho, porém, era que nenhum registro técnico mostrava falhas. Nenhum cabo vibrava. Nenhuma tubulação apresentava pressão irregular. O som parecia vir de um lugar que não deveria existir. Então vieram as vozes. No início, eram apenas sussurros indistintos, como conversas abafadas em outra sala. Os técnicos relatavam que, ao aproximar-se da região onde o túnel fazia uma curva suave, conseguiam ouvir palavras soltas, sempre fora de ordem, sempre distantes demais para compreender. Alguns tentavam reproduzir o que ouviram, mas a memória falhava, como se a mente se recusasse a guardar o som. Outros insistiam que as vozes vinham do próprio trilho, vibrando através do metal. Mas houve uma ocorrência que marcou todos os envolvidos. Um operador jovem, em seu primeiro mês de serviço, estava caminhando sozinho quando ouviu alguém chamar seu nome. Não foi um sussurro qualquer. Foi claro, direto, dito com a entonação de alguém que o conhecia desde a infância. Ele virou imediatamente, esperando encontrar um colega brincando. Mas não havia ninguém. Nervoso, tentou ignorar e seguir em frente. 3 passos depois, a voz chamou novamente, desta vez mais perto. O jovem abandonou o protocolo, correu pelo túnel e não parou até alcançar uma área segura. Os colegas tentaram acalmá-lo, dizendo que o cansaço podia ter criado a sensação. Mas o operador jurava que a voz não apenas o chamara, como usara um apelido que apenas sua família conhecia. E ele nunca havia mencionado isso no trabalho. Preocupada com a situação, a equipe instalou microfones ao longo do trecho para tentar capturar registros das vozes. Durante horas de gravação, nada aconteceu. Até que às 3h11 da madrugada, um ruído começou a tomar forma. No início parecia interferência, mas logo se transformou em um padrão rítmico, como alguém falando devagar, com palavras espaçadas. A voz era grave, abafada, mas inegavelmente humana. Ao amplificar o áudio, identificaram uma frase curta, repetida 2 vezes. "Estou aqui." A terceira repetição foi interrompida por um chiado intenso, como se alguma coisa houvesse bloqueado o sinal naquele exato instante. O mais perturbador é que, segundos antes de o ruído encerrar a gravação, um segundo microfone, posicionado a mais de 70 metros do primeiro, captou a mesma frase. Não havia eco,
Não havia atraso. Era como se a voz estivesse simultaneamente em 2 lugares ao mesmo tempo. A partir dessa noite, a equipe de manutenção passou a evitar a região. Mesmo os mais céticos começaram a admitir que algo nos túneis parecia responder aos sons humanos. Não imitava, não repetia, respondia, como se estivesse tentando estabelecer comunicação com quem ousasse permanecer ali tempo suficiente. E até aquele momento, ninguém sabia que a voz estava apenas começando a se manifestar. O próximo a ouvi-la não seria um técnico, nem um passageiro. Seria alguém que tinha uma ligação direta com os desaparecimentos. A história da Estação Fantasma já estava cercada de relatos fragmentados e inexplicáveis, mas nada preparou os investigadores para o caso que surgiria meses depois. Era a primeira vez que uma testemunha tão jovem relatava algo tão específico, e com detalhes que, até então, apenas pessoas envolvidas diretamente nos desaparecimentos conheciam. A adolescente tinha 16 anos e viajava todos os dias para a escola usando a mesma linha onde a estação aparecia esporadicamente. Sua rotina era comum, previsível, até a noite em que decidiu pegar o metrô mais tarde do que o habitual. Segundo seu depoimento, o trem estava quase vazio quando entrou. Sentou-se no banco mais próximo da porta, colocou os fones no ouvido e deixou o olhar vagar pelo corredor. Tudo parecia normal, até que, no trecho onde os fenômenos costumavam ocorrer, ela sentiu um arrepio súbito, um frio que percorreu a espinha, como se alguém tivesse acabado de se aproximar por trás. A adolescente virou-se, esperando ver outro passageiro, mas o vagão estava completamente vazio. Ainda assim, a sensação de ser observada não desapareceu. Pelo contrário, ficou mais intensa. Foi então que viu algo além do vidro no interior do túnel. Uma figura caminhava paralela ao trem, movendo-se com passos lentos e perfeitamente sincronizados com a composição. Não era um funcionário, não era um invasor. A figura tinha contornos humanos, mas nenhum traço do rosto era visível. Era como se a própria escuridão tivesse moldado um corpo indistinto. A adolescente congelou. A figura mantinha a cabeça levemente inclinada na direção dela, como se soubesse exatamente onde ela estava sentada. O mais estranho veio depois. A garota afirmou que a figura não caminhava no chão. Seus pés não tocavam os trilhos. Ela se deslocava levemente acima do nível da plataforma, em um movimento contínuo, como se deslizasse pelo ar. Em certo ponto, a silhueta diminuiu a velocidade até parar completamente enquanto o trem seguia. E no instante em que a adolescente acreditou que havia se afastado, o vagão tremeu. O reflexo do vidro mostrou a mesma figura parada do lado de dentro do trem, embora nenhum registro de abertura de portas ou falhas no sistema tivesse sido ativado. Quando o trem finalmente chegou à estação seguinte, a adolescente correu para fora, ofegante, sem olhar para trás. Funcionários a encontraram sentada no chão, chorando, incapaz de explicar o que havia visto. Depois de algum tempo, recuperou o fôlego e contou que a figura a seguia havia semanas. Disse que havia nas janelas, nas portas do metrô, nos reflexos metálicos do túnel. Acreditava que aquilo a chamava, mas não conseguia dizer por quê. Dias depois, ao tentar confrontar esse medo, a adolescente revisitou seus passos. Voltou ao metrô mais tarde, tentando provar a si mesma que tinha imaginado tudo. Mas nessa segunda noite, ela recebeu um sinal impossível de ignorar. Enquanto esperava o trem, seu celular vibrou. Era uma notificação de chamada perdida. O número era o dela mesma. O horário da ligação correspondia exatamente ao instante em que vira a figura dentro do vagão. A investigação descobriu algo ainda mais perturbador. Quando os técnicos revisaram as imagens da noite do primeiro ocorrido, notaram uma falha no vídeo por 4 segundos. Durante essa falha, o reflexo no vidro mostrava nitidamente o rosto da adolescente. Só que ela não estava nessa posição na vida real, e o reflexo sorria. O episódio levou especialistas a crerem que a Estação Fantasma não apenas atraía pessoas específicas, mas também se projetava através delas, criando imagens, ecos e movimentos que imitavam seus corpos e vozes. A sensação de estar sendo observada não era paranoia.
era comunicação. A figura parecia conhecer a jovem profundamente, como se tivesse convivido com ela por mais tempo do que a própria garota conseguia lembrar. E o pior é que o caso da adolescente não seria isolado. O próximo evento mostraria que a estação não apenas chama, ela escolhe. Entre todos os registros envolvendo a estação fantasma, nenhum gerou tanto impacto quanto o caso que ficou conhecido internamente como a Viagem de 36. Era um passeio turístico, organizado por uma escola técnica, destinado a mostrar o funcionamento do metrô durante a madrugada. Estudantes e professores embarcaram em um trem reservado exclusivamente para eles. O percurso era simples, guiado, acompanhado por operadores experientes. Não havia nada de improvisado naquela noite. Era para ser um trajeto seguro, fechado, monitorado quadro a quadro. Mas o trem nunca chegou como deveria. Os registros mostram que ele partiu com 36 pessoas a bordo. As câmeras instaladas nos corredores foram ativadas, cada uma transmitindo em tempo real para a sala de controle. Durante os primeiros minutos, tudo parecia absolutamente normal. As vozes dos estudantes, o riso baixo dos professores, os comentários curiosos enquanto apontavam para partes técnicas do sistema. O trem seguia estável, silencioso, percorrendo exatamente a rota programada, até que entrou no trecho associado à estação fantasma. Foi nesse ponto que as câmeras começaram a apresentar falhas. Não foram falhas longas, não foram apagões dramáticos. Foram rupturas minúsculas, cortes de exatos 11 segundos, como se alguém tivesse editado o vídeo em tempo real, removendo um fragmento que não deveria ser visto. A sala de controle tentou restabelecer a transmissão, mas todos os sinais se tornaram erráticos. Ainda assim, cada vez que a imagem retornava, o que aparecia era o interior absolutamente comum de um vagão cheio de estudantes distraídos. O trem chegou à estação final às 03h47. As portas se abriram automaticamente. O funcionário responsável esperou que o primeiro aluno descesse, depois o segundo, mas ninguém saiu. Ele entrou no vagão e viu o impossível. Todos os assentos estavam vazios. Não havia mochilas, casacos, garrafas, nem qualquer sinal de ocupação humana. Era como se o trem tivesse realizado o trajeto inteiro completamente vazio, apesar de ter partido lotado minutos antes. A sala de controle entrou em colapso organizacional. Revisaram as gravações quadro a quadro. Foi aí que perceberam algo ainda mais inquietante. Antes dos cortes de 11 segundos, havia uma distorção no canto inferior do vídeo. Uma sombra. Não tinha forma humana, não tinha movimento, mas parecia crescer a cada segundo que se aproximava do início da falha. Era como se a sombra estivesse se expandindo dentro do vagão, enquanto as luzes piscavam em intervalos precisos. A análise técnica revelou que a sombra tinha temperatura menor do que o ambiente. O contraste era tão nítido que nenhum dos analistas conseguiu encontrar explicação racional para aquilo. Além disso, ao calibrar o áudio, descobriram um ruído constante durante os instantes anteriores ao corte. Não era interferência comum. Era um som ritmado, semelhante à respiração de alguém fechado em uma sala vazia. As buscas pelo grupo foram imediatas. Vasculharam túneis, plataformas, áreas mecânicas, câmaras de ventilação e até áreas de manutenção desativadas. Nada. Nenhum dos 36 estudantes foi encontrado naquela noite. Mas 3 dias depois, foram descobertas pegadas inexplicáveis nas proximidades do túnel. Pequenas marcas de sapatos, seguindo padrões irregulares, como se andassem desorientados no escuro. O detalhe que deixou os investigadores em estado de choque foi perceber que as pegadas eram frescas, recentes e pertenciam ao mesmo tamanho de sapato usado pelos alunos. Elas surgiam abruptamente, mas não levavam a lugar algum. A última pista veio de uma das câmeras traseiras, que conseguiu registrar um único quadro entre os cortes. Nele, por 1/10 de segundo, era possível ver a silhueta de uma pessoa parada no centro do vagão. Mas algo estava errado. A pessoa parecia distorcida, levemente esticada, como se o corpo estivesse sendo puxado por 2 forças ao mesmo tempo. O rosto não aparecia.
e onde deveria estar o reflexo das luzes internas, havia apenas uma mancha escura. Esse episódio marcou definitivamente a Estação Fantasma como algo mais do que um local proibido. Era um ponto de desaparecimento, um portal involuntário, um espaço onde pessoas podiam entrar, mas não saíam da mesma forma. E o que aconteceu no vagão 36 nunca mais foi explicado. Os desaparecimentos já formavam um padrão assustador, mas uma característica adicional transformou a Estação Fantasma em algo ainda mais incompreensível. Técnicos começaram a relatar a presença de uma névoa incomum no interior do túnel, sempre associada aos episódios mais graves. Não era poeira, não era vapor de água, e tampouco era fumaça proveniente de algum equipamento. Era uma névoa densa, prateada, que surgia apenas por alguns segundos, flutuando a poucos centímetros do chão. O mais perturbador, ela não obedecia às leis físicas do ambiente. A primeira vez que foi registrada oficialmente ocorreu durante a inspeção pós-desaparecimento do vagão 36. Os técnicos entraram no túnel com câmeras térmicas e sensores de umidade. Foi quando perceberam que a temperatura do ar diminuía drasticamente conforme se aproximavam do ponto onde as pegadas dos estudantes surgiram e desapareceram. Em meio ao frio repentino, uma névoa fina começou a rastejar pelo chão, iluminada apenas pelos feixes das lanternas. O comportamento dela desafiava toda a lógica. Em vez de se espalhar em direção aos lados, como seria natural, a névoa parecia se mover contra a ventilação, subindo lentamente na direção exata do trecho onde os sensores falhavam. Os técnicos recuaram, mas a câmera térmica registrou algo ainda mais impressionante. A névoa possuía uma assinatura térmica própria, quase como se tivesse temperatura interna. Não era igual à do ar frio ao redor, nem à do concreto. Era mais baixa, quase incompatível com um ambiente fechado. A análise posterior revelou que a temperatura dentro da névoa era equivalente à de superfícies expostas a câmaras criogênicas. Não havia fonte possível para aquilo nos túneis. Nada ali podia atingir temperaturas tão baixas. Além disso, sensores eletromagnéticos começaram a reagir de forma intensa. A névoa parecia emitir pulsos irregulares, como se carregasse um campo ativo. Esses pulsos interferiam nas lanternas, criando oscilações de luz que lembravam batimentos cardíacos. Quando os técnicos tentaram capturar amostras do ar, os frascos de coleta trincaram, como se a brusca diferença térmica tivesse provocado choque imediato. A equipe foi instruída a recuar imediatamente. Relatórios posteriores mostraram que o fenômeno da névoa fria aparecia sempre antes de ocorrências mais sérias. Testemunhas diziam que sentiam o ar ficar pesado, como se algo estivesse prestes a materializar-se. Em alguns casos, passageiros relataram ver a névoa do lado externo da janela enquanto o trem desacelerava. A névoa parecia acompanhar o vagão, ondulando como se tivesse consciência própria. Um passageiro descreveu que, por um breve instante, a névoa subiu até a altura de seu rosto e revelou, na superfície prateada, o contorno de algo que parecia uma mão pressionando contra o vidro. O episódio mais impressionante, porém, aconteceu com um operador que trabalhava há quase 20 anos no metrô. Ele estava caminhando pelo túnel quando a névoa surgiu diante dele, bloqueando parcialmente o trecho. Tentou recuar, mas percebeu que a névoa ampliava-se em sua direção, como se estivesse respirando. Atordoado, ele afirmou ter ouvido um som abafado vindo de dentro dela. Algo entre um gemido e uma voz distante. Era impossível identificar palavras, mas o ritmo era claro. Soava como alguém chamando, insistindo, repetindo, tentando se aproximar. Quando a névoa finalmente se dissipou, o operador caiu de joelhos. Disse que durante alguns segundos teve a sensação de que o túnel havia se estendido infinitamente, como se estivesse prestes a caminhar em direção a algo que o puxava. A equipe encontrou o homem tremendo, incapaz de se levantar. Ele pediu demissão no dia seguinte. A ligação entre a névoa fria e a Estação Fantasma tornou-se inevitável. Quando ela surgia, seguia-se algum evento inexplicável. Era um presságio, um aviso, um sinal de que a estação estava perto de se manifestar novamente. E o próximo evento
deixaria claro que a névoa não era apenas um fenômeno físico, era uma forma de presença. A névoa fria havia levantado novas suspeitas, mas nada preparou os investigadores para o objeto encontrado poucos dias depois em uma inspeção rotineira. Era madrugada quando 2 técnicos faziam uma varredura no túnel, tentando localizar a origem de uma queda súbita de energia registrada horas antes. O ambiente estava silencioso e a lanterna iluminava apenas alguns metros à frente quando um deles percebeu algo incomum entre os trilhos. Não era um cabo, não era sucata, não era lixo trazido pelo vento subterrâneo. Era um envelope. O papel parecia antigo, amarelado, como se tivesse sido deixado ali há décadas, mas não mostrava sinais de desgaste pela umidade. O técnico o recolheu cuidadosamente, acreditando ser algum documento perdido por trabalhadores. Porém, ao virar o envelope para ver o destinatário, sentiu um arrepio difícil de ignorar. O nome escrito ali não pertencia a ninguém conhecido no metrô. Era o nome de um homem desaparecido em 1978. Um caso que, até então, não tinha qualquer ligação com a estação fantasma. A letra era firme, quase elegante, mas trazia uma irregularidade que sugeria pressa ou medo. A equipe abriu o envelope apenas na sala de controle. Lá dentro havia uma carta extensa, escrita em tinta azul, que, surpreendentemente, ainda não havia desbotado. A carta descrevia uma experiência aterrorizante, ocorrida com o autor mais de 40 anos antes. Ele contava que, enquanto viajava sozinho no metrô tarde da noite, ouviu o trem reduzir a velocidade em um ponto onde não deveria parar. Naquela época, o sistema era menos automatizado, mas ainda assim não havia qualquer motivo para uma parada entre estações. Ele relatava que, ao olhar pela janela, viu uma plataforma estreita, iluminada por lâmpadas fracas, com paredes cobertas por azulejos antiquados. O letreiro, parcialmente aceso, exibia um nome que ele não conseguiu ler por completo. A porta abriu com um ruído metálico e uma névoa cinzenta entrou no vagão. O passageiro relatou ter visto uma figura parada na plataforma. Não conseguiu distinguir traços do rosto, mas o corpo parecia imóvel, como alguém esperando calmamente por um reencontro inevitável. No trecho mais perturbador da carta, o autor dizia que ouviu seu nome ser chamado por uma voz que parecia vir de muito longe, ecoando como se atravessasse várias camadas de túnel. Ele descrevia o som como uma voz que conheço, mas não deveria existir. A carta mencionava também que, ao tentar olhar para a frente do trem, viu algo se aproximar pelos trilhos, movendo-se de maneira irregular, quase como um animal tentando imitar passos humanos. O passageiro correu para a porta interna e se trancou no vagão seguinte, rezando para que o trem voltasse a andar. O mais inquietante era o final da carta. O autor afirmava que a estação o seguiu por anos. Disse que, às vezes, via reflexos da plataforma em janelas de lugares comuns, como se partes dela surgissem fora do subterrâneo. Mencionava ter perdido noites de sono, sentindo que algo o observava nos espelhos, nos vidros dos ônibus, até mesmo na televisão desligada. E terminava dizendo que uma presença o visitava durante a madrugada, fazendo com que ele acordasse sempre no mesmo horário, sentindo o mesmo frio metálico que invadira o vagão naquela noite. A assinatura no final vinha acompanhada de uma data impossível. O papel indicava ter sido assinado em 1983. Porém, segundo registros oficiais, o homem desapareceu em 1979. Nenhum familiar jamais recebeu aquela carta. Ela nunca havia sido enviada. E, de alguma forma inexplicável, foi encontrada entre trilhos que sequer existiam na época em que a carta supostamente foi escrita. A descoberta levantou uma questão que ninguém ousava discutir. A estação fantasma não se manifestava apenas no presente. Ela atravessava anos, talvez décadas, surgindo quando queria e capturando memórias que não deveriam sobreviver ao tempo. E o mais perturbador estava prestes a acontecer. O próximo evento revelaria que não era apenas o passado que deixava mensagens, mas também algo preso entre ele e o presente. A carta encontrada nos trilhos já havia abalado a todos. Mas foi dentro da sala de controle antiga, um setor abandonado há quase 15 anos, que surgiram as provas mais perturbadoras
de que a estação fantasma não apenas existe, como se manifesta de maneiras que ultrapassam qualquer sistema de segurança. Esse setor ficava em um corredor restrito, acessado apenas por supervisores e engenheiros de alto nível. As portas estavam lacradas desde a modernização da linha, e ninguém tinha motivo para entrar ali. Pelo menos, até que uma oscilação curiosa no sistema chamou a atenção da equipe. Uma luz indicadora começou a piscar em um painel de monitoramento que deveria estar completamente desligado. O painel, obsoleto e sem energia, exibia sinais fracos como pulsos. Nenhum técnico conseguia explicar como aquilo era possível. Decidiram então arrombar a porta da sala de controle antiga. O cheiro de metal oxidado misturava-se ao ar estagnado, e a poeira se acumulava sobre equipamentos que não eram tocados havia muitos anos. Mas, apesar do abandono, uma tela em particular estava ligada. Não deveria haver energia para alimentá-la, mas a imagem estava lá, instável, granulada, como se transmitida de um lugar muito distante. Era uma visualização em tempo real do túnel onde a estação fantasma surgia. A câmera mostrava o corredor escuro, iluminado apenas pela fraca luz refletida nos trilhos. A equipe acreditou por alguns segundos que fosse uma gravação antiga. Porém, quando um dos técnicos piscou ao notar uma mudança sutil na imagem, percebeu que a poeira no ar se movia com perfeição. Era ao vivo. A tela exibia a visão de uma câmera que oficialmente não existia mais, em uma sala que não recebia energia há mais de uma década. O supervisor tentou desligar o monitor. Não conseguiu. Tentou desconectar os cabos. A tela continuou funcionando. Era como se a própria imagem estivesse sendo projetada de uma origem que não dependia de fios ou energia. E então, algo ainda mais assustador aconteceu. No canto direito da tela, pontos luminosos começaram a piscar. Não eram entidades definidas, mas manchas de luz que surgiam e desapareciam sem padrão. Quando ampliaram a imagem, perceberam que os pulsos coincidiam exatamente com as anomalias eletromagnéticas registradas dias antes. Até que uma figura entrou em campo. No início era apenas uma sombra alongada, indistinta, movendo-se lentamente pelo túnel. A equipe prendeu a respiração. A figura se aproximava da câmera, mas não caminhava como um ser humano. Era como se deslizasse, como se o corpo não obedecesse às leis da física. A imagem tremeu. A sombra parou por um instante, inclinada levemente, quase como se estivesse observando a sala de controle através da tela. O técnico mais velho jurou que viu algo dentro da sombra, como se ela tivesse profundidade própria. Quando a figura deu mais um movimento em direção à câmera, o monitor desligou sozinho. Todas as luzes da sala piscaram ao mesmo tempo. Após alguns segundos, tudo voltou ao normal, exceto o painel que registrava fluxos entre estações. Ele exibia um detalhe impossível. Mostrava o sinal de uma plataforma ativa no exato ponto onde não deveria existir nada. Um nível de tráfego foi detectado ali, como se alguém estivesse andando na estação fantasma naquele instante. O mais perturbador veio quando verificaram os sensores de som da sala de controle. Eles haviam captado um áudio fraco, quase imperceptível, exatamente no momento em que a figura apareceu na tela. Ao amplificar o som, ouviram uma frase curta, dita em um tom que não parecia humano, mas também não parecia completamente mecânico. A voz dizia: "Ainda não terminou." A equipe abandonou a sala imediatamente. Na manhã seguinte, o acesso ao setor foi bloqueado com novas camadas de segurança, mas todos sabiam que isso não impediria o que estava lá de encontrar outro caminho de manifestação. A estação fantasma tinha acabado de confirmar algo que até então era apenas suspeita. Ela observava de volta. O aparecimento da figura na sala de controle antiga já seria por si só suficiente para paralisar qualquer investigação. Mas o episódio que veio a seguir trouxe um peso ainda mais sombrio ao caso, porque envolveu alguém que não apenas viu algo, mas ficou marcado por isso. O vigilante responsável pelo turno mais silencioso da madrugada era conhecido por sua rigidez, disciplina e absoluta ausência de superstições. Trabalhara mais de 20 anos no metrô sem registrar um único incidente psicológico. Era, para todos os efeitos, o funcionário perfeito para lidar com corredores vazios
e túneis escuros. Naquela noite, porém, ele não voltou o mesmo. O turno começara como qualquer outro. Ele fazia sua ronda com o cuidado habitual, anotando pequenas irregularidades, conferindo portas de acesso e garantindo que nenhum passageiro permanecesse nas áreas restritas. Contudo, ao chegar ao trecho próximo ao túnel onde a estação fantasma costumava se manifestar, sentiu algo incomum no ar. Não era frio, não era vento. Era uma sensação de presença. Uma força silenciosa que, segundo seu relato posterior, preenchia o espaço como se estivesse aguardando alguém. O vigilante iluminou o corredor com a lanterna, movendo o facho de luz devagar. Nada. Apenas o túnel longo, brilhos metálicos refletindo o feixe e o som distante do próprio respirar. Decidiu seguir adiante, mantendo o rádio ligado, quando percebeu algo estranho. Seus passos deixaram de ecoar. Era como se o som fosse absorvido pelo ar. Ele deu mais um passo. Silêncio absoluto. Um silêncio tão intenso que fazia seus ouvidos vibrarem. Foi então que a luz de emergência fraquejou por um segundo, e uma sombra surgiu na parte inferior da escada lateral, onde não deveria haver nada. A princípio, parecia apenas um borrão escuro, mas conforme o vigilante apertou o botão de foco da lanterna, conseguiu ver o contorno de uma silhueta parada, imóvel, perfeitamente alinhada aos degraus. A figura não era alta nem baixa demais. Era humana na forma, mas não no comportamento. Não reagiu à luz, não se moveu. Apenas existia ali, como se sempre tivesse estado naquele ponto. O vigilante chamou pelo rádio, mas só recebeu estática em resposta. Tentou dar um passo para trás e sentiu que algo, ele nunca soube dizer o que, se moveu rápido demais para ser acompanhado pelos olhos. Uma espécie de deslocamento brusco no ar, como se a figura tivesse se aproximado sem ter caminhado. O instinto fez com que ele levantasse a lanterna novamente. A figura agora estava mais perto, muito mais perto. Tão perto que ocupava o limite do círculo de luz. Foi nesse instante que o vigilante viu os olhos. Não eram olhos humanos. Não tinham brilho, não tinham cor, não tinham vida. Eram duas esferas profundas, opacas, como se fossem feitas de algo que absorvia toda a luz ao redor. Ele afirmaria posteriormente que não eram olhos propriamente ditos, mas dois espaços vazios, duas ausências, como buracos na realidade. E quando tentou descrever esse olhar, não conseguiu encontrar palavras exatas. Apenas disse que, por um instante, sentiu que aquela coisa sabia seu nome. O rádio voltou a funcionar de repente, emitindo um estalo agressivo. A sombra desapareceu instantaneamente, sem transição, como se tivesse sido apagada do ambiente. O vigilante correu de volta pelo túnel, ignorando protocolos, e só parou quando encontrou o supervisor. Estava pálido, suando, incapaz de completar frases. Foi levado para casa sob licença médica. Nos dias seguintes, recusou-se a voltar ao metrô. Não queria falar sobre o que viu. Quando finalmente aceitou conversar com a equipe de investigação, repetiu a mesma frase, sempre com a voz tremendo. Ele não estava me olhando, ele estava me escolhendo. Desde então, qualquer atividade no turno da madrugada passou a ser acompanhada por pelo menos 3 funcionários simultaneamente. Mas isso não impediu que outros relatos semelhantes começassem a surgir. A aparição na escada não foi o fim, foi o aviso. Entre os relatos acumulados pela equipe, havia um que todos evitavam discutir. Era perturbador demais, específico demais, e tinha sido registrado por fontes independentes, com meses de diferença entre si. Falava de uma escada escondida atrás de uma parede rachada, localizada exatamente no trecho onde a estação fantasma surgia. O acesso não constava em nenhum mapa de manutenção, nenhum projeto de expansão e nenhum documento histórico. Oficialmente, aquela escadaria nunca existiu. Mas 3 grupos diferentes afirmaram tê-la encontrado, e nenhum deles descreveu a mesma coisa. O primeiro registro veio de exploradores urbanos que invadiram o túnel durante uma madrugada chuvosa. Eles disseram que estavam caminhando perto de uma área interditada quando ouviram um som metálico, como um passo distante. Ao aproximarem a lanterna de uma fenda na parede,
Viram que os blocos de concreto estavam deslocados, como se alguma força interna os tivesse empurrado para fora. Por trás da rachadura, revelava-se o topo de uma escada estreita, descendo em espiral. Os exploradores não desceram muito. Diziam que o ar ali dentro era pesado, úmido e impossível de respirar. Mas conseguiram ver, com clareza, que a escada continuava por muito mais andares do que qualquer estrutura subterrânea deveria alcançar. Meses depois, 2 técnicos de manutenção relataram ter encontrado o mesmo acesso. Porém, ao contrário dos exploradores, disseram que a escada não descia, ela subia. Os degraus levavam a uma área mais alta do que o túnel, um espaço que parecia se alargar conforme se subia, como um corredor inclinado. Eles subiram cerca de 10 degraus antes de ouvir algo vindo de cima. Um arrastar lento, semelhante a alguém movendo os pés com dificuldade. O barulho aproximou-se rápido demais. Os técnicos fugiram sem olhar para trás. A discrepância entre os relatos parecia impossível, até que um terceiro testemunho surgiu. Um operador de segurança, encarregado de verificar falhas de energia, encontrou a escada exatamente no ponto indicado anteriormente. Porém, quando apontou a lanterna, percebeu que ela estava horizontal, como se tivesse sido moldada deitada no chão. Os degraus estavam ali, mas em posição impossível, como se desafiassem sua própria estrutura. Ele recuou imediatamente. Foi então que surgiu a hipótese que ninguém queria considerar. A escada não era uma estrutura física fixa. Ela se manifestava de maneiras diferentes, dependendo da pessoa que a encontrava. O formato se adaptava, a direção mudava, a geometria parecia reagir ao observador. E todas as versões compartilhavam o mesmo detalhe: a sensação de ser observado de algum ponto invisível da estrutura. Um videoamador, um dos exploradores do primeiro grupo, conseguiu gravar alguns segundos antes de fugir. O vídeo é curto e instável, mas revela algo que deixou especialistas perplexos. Quando o explorador ilumina o interior da escada, a sombra dele aparece projetada contra a parede oposta. Porém, segundos depois, uma segunda sombra surge atrás da primeira. Uma sombra que não corresponde a nenhum movimento humano capturado na imagem. A silhueta é alongada e irregular e se aproxima devagar, embora não haja ninguém ali. O áudio do vídeo traz um barulho suave, quase imperceptível, algo como respiração, mas ela não vem de quem grava. A cadência é diferente, mais lenta, profunda, como se emanasse das paredes da escada. O que mais inquieta os investigadores é que em todas as versões da escadaria há um ponto de convergência, o degrau marcado por uma mancha circular, um escurecimento discreto que parece queimadura. É a mesma marca encontrada no túnel, onde a névoa fria foi registrada. A mesma marca que apareceu no monitor antigo da sala isolada. E a conclusão é clara: a escada não leva a lugar algum dentro do sistema do metrô. Leva a outra coisa, a outro espaço, a outra presença. E a próxima evidência provaria isso de forma irrefutável. Os relatos sobre a escadaria já apontavam para algo que desafiava qualquer noção física do espaço subterrâneo. Mas foi um achado aparentemente simples, um conjunto de sapatos, que deu ao mistério uma dimensão ainda mais perturbadora. O caso começou quando um grupo de varredores percebeu algo incomum na beira da plataforma desativada mais próxima do trecho problemático. Eram pares de sapatos alinhados com uma precisão desconcertante. Não estavam jogados, não estavam amontoados. Estavam posicionados lado a lado, como se alguém tivesse retirado os calçados com cuidado antes de dar um passo adiante. O mais inquietante era que o número de pares era ímpar. E quando analisaram com mais atenção, descobriram que alguns daqueles sapatos pertenciam a pessoas desaparecidas ao longo dos últimos 15 anos. O primeiro par reconhecido foi o de uma mulher que sumira ao retornar do trabalho em 2009. O modelo, a numeração, até os desgastes do couro confirmavam a identificação. O segundo par, encontrado alguns dias depois no mesmo local, foi associado a um universitário que desaparecera enquanto viajava no último trem da noite. As famílias foram chamadas e, com sofrimento, confirmaram a autenticidade dos calçados. Mas então surgiu o terceiro elemento do caso:
Nem todos os sapatos pertenciam a desaparecidos conhecidos. Alguns modelos eram de fabricação recente, outros eram tão antigos que pareciam vir de décadas passadas, até de coleções que já não existiam no mercado. Isso implicava que a Estação Fantasma não se limitava aos desaparecimentos registrados oficialmente. Ela parecia recolher vestígios de pessoas que talvez nem tivessem sido reconhecidas como vítimas. A plataforma se tornava, assim, uma espécie de arquivo silencioso de trajetos interrompidos. Um especialista em fibras têxteis foi chamado para analisar o material dos solados. A conclusão dele deixou a equipe aterrorizada. Algumas partículas aderidas nos calçados não eram compatíveis com nenhum tipo de piso conhecido na rede metroviária. Não havia correspondência com concreto, aço, borracha ou poeira típica dos túneis. A textura microscópica lembrava minerais de cavernas profundas, mas apresentava estrutura molecular semelhante a superfícies submetidas a temperaturas extremas, tão baixas que não poderiam existir em ambiente urbano. Quando o especialista ampliou a amostra para uma nova análise, encontrou algo ainda mais assustador: marcas minúsculas de atrito nas laterais dos solados, como se os sapatos tivessem sido arrastados por um corredor estreito, irregular, com paredes que não eram lisas, mas angulosas, quase orgânicas. A hipótese mais aceita entre os técnicos era de que as pessoas que usavam aqueles sapatos haviam caminhado ou sido puxadas por um espaço que não fazia parte do sistema do metrô. Os sapatos continuaram aparecendo. Cada novo par surgia sempre no mesmo ponto, sempre alinhado, sempre ímpar. Nunca deixavam pegadas, poeira ou marcas ao redor. Era como se fossem depositados ali por alguém ou algo que desejava que fossem encontrados. Certo dia, um operador noturno encontrou algo diferente. Um sapato infantil, pequeno, com desenhos desbotados de personagens de desenho animado. Ele imediatamente chamou o supervisor, mas quando voltou com a equipe apenas alguns minutos depois, o sapato havia desaparecido. Em seu lugar, havia apenas uma marca circular no chão, idêntica à encontrada na escadaria, na sala de controle e no túnel da névoa. A partir daí, a equipe passou a monitorar a plataforma com câmeras térmicas. Em uma das gravações, por volta das 3:03 da madrugada, um clarão rápido iluminou a beira dos trilhos. Não havia ninguém visível, mas o clarão revelou por um único quadro a silhueta de algo próximo aos trilhos. A forma humanoide estava curvada, como se depositasse algo no chão. E logo em seguida, um par de sapatos apareceu exatamente no local registrado pela câmera. A investigação concluiu que os sapatos eram mais do que objetos perdidos. Eram testemunhas silenciosas de uma passagem, marcas da transição entre dois espaços. Indícios de que aqueles que desapareceram realmente caminharam até um ponto onde o mundo conhecido terminava. E o próximo capítulo revelaria que essa passagem não precisava apenas de objetos. Precisava de energia. Se havia um padrão recorrente em todos os relatos ligados à Estação Fantasma, era a falha abrupta e simultânea de aparelhos eletrônicos. No início, isso parecia apenas coincidência. Lanternas falhando em túneis úmidos, rádios com interferência, sensores de movimento travando por segundos. Mas, conforme a investigação avançava, ficou evidente que essas falhas não apenas aconteciam no mesmo trecho. Elas ocorriam sempre no exato instante em que algum fenômeno anômalo se manifestava. Tudo começou com registros isolados. Um supervisor relatou que seu rádio desligou sozinho no momento em que ouviu passos atrás dele. Um maquinista contou que o painel da cabine piscou pouco antes de ver uma luz estranha refletida no túnel. Técnicos de manutenção anotaram repetidas quedas de energia durante visitas a áreas onde a névoa fria havia sido registrada. Porém, o padrão só tornou-se claro quando os especialistas decidiram mapear cada falha eletrônica com precisão milimétrica. As anomalias aconteciam sempre entre 3 e 6 metros antes do ponto onde os eventos mais graves ocorriam, como se a Estação Fantasma emitisse um campo invisível que drenasse a energia dos aparelhos. A intensidade variava, mas o efeito era sempre o mesmo: desligamento simultâneo. Um engenheiro descreveu isso como um buraco elétrico,
uma zona na qual qualquer dispositivo, independentemente da voltagem, entrava em colapso. A primeira prova irrefutável veio durante uma operação noturna, quando uma equipe foi posicionada em diferentes pontos do túnel, cada membro equipado com uma lanterna industrial, um medidor eletromagnético, um rádio e um smartwatch. Às 13h07, horário que se tornaria particularmente significativo, todos os dispositivos falharam ao mesmo tempo. Lanternas apagaram, rádios silenciaram, os smartwatches reiniciaram e os medidores se tornaram inúteis, exibindo apenas linhas estáticas. O túnel mergulhou em um silêncio absoluto, cortado apenas pelo eco distante de algo que parecia arrastar-se pela parede. Quando os aparelhos voltaram a funcionar, exatamente 42 segundos depois, a equipe percebeu que não estava mais sozinha. Uma figura escura, baixa e imóvel estava posicionada a alguns metros atrás deles. Não foi possível identificar seus traços. A figura desapareceu assim que as lanternas reacenderam, como se tivesse sido dissipada pela luz. Mas a gravação da câmera térmica de um dos capacetes capturou algo mais perturbador. A temperatura do ar naquele ponto havia despencado para níveis impossíveis. O caso ganhou ainda mais profundidade quando começaram a surgir relatos de passageiros comuns. Um grupo de amigos contou que seus celulares travaram ao mesmo tempo quando o trem desacelerou inexplicavelmente naquele trecho. Uma senhora relatou que seu aparelho auditivo ficou completamente mudo por alguns segundos e que, nesse intervalo, ouviu uma voz que não era humana. Um adolescente afirmou ter visto o reflexo de alguém sentado ao lado dele no vidro do trem, mesmo que o assento estivesse vazio, exatamente no instante em que seu celular desligou. Foi então que surgiu a evidência definitiva. Um drone de inspeção foi lançado dentro do túnel para investigar uma rachadura suspeita. A câmera registrou menos de 20 metros antes de ser atingida por uma onda de interferência tão forte que fez todos os instrumentos falharem. O drone caiu no chão, quebrando o rotor. No entanto, continuou transmitindo por mais 2 segundos impossíveis, mostrando uma silhueta parada no meio dos trilhos. A figura parecia observar o drone, como se soubesse exatamente onde a câmera estava posicionada. A gravação terminou quando a figura inclinou a cabeça para o lado. Depois daquilo, ficou claro que a estação não apenas interferia nos aparelhos. Ela precisava da energia deles, como se alimentasse-se do contato, como se cada falha fosse parte de um mecanismo maior que se ativava cada vez que alguém se aproximava demais do seu território oculto. E o próximo capítulo mostraria a explicação mais temida de todas. A estação não era apenas um lugar, era uma fronteira. As falhas simultâneas dos aparelhos já indicavam que a estação fantasma não seguia regras físicas comuns. Mas para a equipe que investigava o caso, isso ainda não explicava tudo. Havia desaparecimentos sem luta, trajetos que se alteravam, objetos que surgiam fora do tempo, sombras que se moviam como se tivessem consciência própria. Foi então que um grupo de pesquisadores externos, físicos, engenheiros e um especialista em acústica subterrânea apresentou uma hipótese que, à primeira vista, parecia absurda. Porém, ao longo das semanas, tornou-se a teoria mais coerente diante das evidências. A estação fantasma, diziam eles, não era uma estação. Era um ponto de convergência, uma espécie de fronteira entre 2 espaços que coexistiam sem se tocar. Um lugar onde as regras da matéria se tornavam flexíveis. Isso explicava as distorções de distância, o letreiro mutável, a névoa fria, as vozes deslocadas e até os desaparecimentos sem vestígios. A estação surgiria apenas quando essas 2 camadas da realidade se aproximassem o suficiente para permitir contato. Quando isso acontecera, e ainda acontecia, pessoas, objetos e até energia eram transferidos de uma camada para outra. Para sustentar a teoria, o grupo apresentou um conjunto impressionante de análises. A primeira dizia respeito ao comportamento acústico na área afetada. Microfones instalados no túnel captavam ecos que não correspondiam a paredes fixas.
O som parecia bater em superfícies que não existiam no espaço físico, como se houvesse outro ambiente além das paredes. Em alguns casos, o eco retornava com atraso incompatível com a distância real, como se tivesse viajado mais longe antes de voltar. Isso sugeria que o túnel se conectava de alguma forma a outra estrutura, invisível ao olho humano, mas detectável pelo som. A segunda evidência vinha das temperaturas extremas. A névoa fria registrava temperaturas impossíveis para um ambiente subterrâneo urbano. Porém, quando os sensores térmicos eram direcionados para o ponto exato de origem da névoa, registravam valores que variavam bruscamente, como se o aparelho estivesse sendo exposto a duas condições ambientais simultâneas, uma extremamente fria, outra completamente normal. Esse comportamento só poderia ocorrer se o sensor estivesse detectando uma sobreposição de ambientes. Mas a terceira evidência era a mais convincente e a mais assustadora. Os registros temporais do sistema do metrô mostravam que, durante os momentos em que a estação fantasma aparecia, havia microvariações na marcação de tempo. Não eram falhas do relógio nem interferências digitais. Eram variações reais, medidas com instrumentos independentes. Em termos simples, o tempo dentro do trecho afetado parecia desacelerar ligeiramente. Apenas alguns milésimos de segundo, mas suficientes para indicar que algo alterava o fluxo temporal local. Essa constatação levou à hipótese mais extrema. A estação funcionava como um ponto de contato entre dimensões que normalmente não se comunicam. E quando a fronteira ficava fina o suficiente, coisas atravessavam. Um físico do grupo descreveu o fenômeno com palavras que deixaram a equipe em silêncio absoluto. Se a estação existe em duas dimensões ao mesmo tempo, ela não pertence completamente a nenhuma delas. Por isso, ela aparece e desaparece. Por isso, ela muda de forma. Por isso, só alguns conseguem vê-la. E é por isso que quem desce pode não voltar. Essa ideia explicava também os sapatos sem dono. Não eram objetos deixados para trás. Eram objetos devolvidos de uma travessia incompleta. Algumas pessoas atravessavam completamente e não retornavam. Outras deixavam fragmentos, vestígios, partes de si que não conseguiam acompanhar o corpo. Mas havia um aspecto ainda mais perturbador que os pesquisadores só revelaram no final. A atividade da estação estava aumentando. As oscilações espaciais e temporais estavam se tornando mais frequentes, mais intensas e invadiam um trecho cada vez maior da linha. O campo de interferência antes restrito parecia expandir-se como uma onda lenta, mas contínua. Não era apenas um fenômeno, mas um processo. O físico concluiu dizendo: se a estação está entre mundos, talvez ela esteja tentando abrir passagem definitiva. E o próximo capítulo mostraria o registro mais claro dessa tentativa. Entre todas as evidências reunidas, faltava ainda o testemunho de quem, teoricamente, deveria conhecer cada centímetro daquele sistema: os maquinistas. A maioria deles sempre afirmou que nunca vira nada além de falhas comuns de iluminação ou sombras criadas pela velocidade do trem. Porém, um deles, o mais experiente com mais de 30 anos de serviço, decidiu quebrar o silêncio após assistir às análises da equipe científica. Seu relato não apenas confirmava a teoria da estação entre mundos, como adicionava um detalhe que ninguém esperava. A estação parecia reconhecer quem a observava. Ele começou explicando que, anos antes, havia evitado falar sobre o que viu porque não queria parecer instável ou supersticioso. Naquela noite, dirigia o trem no último horário, um trajeto normalmente tranquilo. As luzes internas estavam no modo econômico, deixando o vagão envolto em uma penumbra constante. O túnel à frente parecia comum, exceto por uma estranha oscilação na luminosidade, como se os faróis estivessem atravessando uma névoa fina e invisível. Foi então que o trem desacelerou por conta própria. O maquinista verificou o painel, mas nenhum dos comandos havia sido acionado. Tudo estava normal, exceto a velocidade, que caía lentamente até estabilizar perto de zero. O trem parou em um ponto que não correspondia a nenhuma estação registrada. Quando levantou o olhar, viu uma luz fraca piscando na lateral do túnel.
Acreditou ser uma lâmpada defeituosa até perceber que a luz formava um retângulo, um letreiro, mas o mais terrível estava por vir. A plataforma se iluminou por alguns segundos, revelando mosaicos antigos, semelhantes aos descritos na carta encontrada entre os trilhos. O maquinista sentiu uma pressão no peito, uma sensação de que algo o observava de dentro daquele espaço cinzento. Então, viu a silhueta. Era uma figura humana, parada ao lado de uma das colunas. Não se movia, não respirava. Não tinha rosto visível, mas estava ali, perfeitamente imóvel, como se tivesse sido esculpida naquela posição. O maquinista tentou ajustar o foco dos faróis, acreditando que fosse algum trabalhador preso na área. Mas, quando a luz tocou o corpo da silhueta, ela se deslocou. Não caminhou, não pulou, não deslizou. Ela simplesmente mudou de posição. Um instante, estava a 3 metros da coluna. No instante seguinte, estava 2 metros mais perto do trem, como se tivesse se deslocado entre quadros de um filme, sem transição, sem movimento, apenas aparecendo mais próximo, como um salto abrupto na realidade. O maquinista travou. O painel piscou. As portas começaram a abrir. Ele apertou o botão de emergência, tentando impedir o acesso, mas nenhum comando respondeu. A figura deu outro salto, aparecendo agora ao lado da borda da plataforma, inclinando a cabeça para a direção dele. O instinto do maquinista foi olhar para o relógio do painel, e foi aí que percebeu que os segundos estavam congelados. O tempo, por algum motivo, tinha parado. Foi nesse instante que ouviu a voz. Não tinha timbre humano nem textura metálica. Era como se viesse de dentro do trem, reverberando nas paredes, mas também ecoando no túnel ao mesmo tempo. A voz dizia apenas uma frase: "Eu te conheço." O maquinista tentou responder, mas a garganta simplesmente não funcionou. Quando piscou, a silhueta desapareceu. As luzes do túnel apagaram. O painel reiniciou. O trem voltou a andar sozinho, desta vez acelerando até recuperar a rota original. Tudo parecia normal quando chegou à estação seguinte. Passageiros embarcaram, e ninguém percebeu que algo extraordinário havia acontecido. Mas o maquinista nunca esqueceu a experiência. Passou meses tentando convencer a si mesmo de que aquilo fora uma alucinação causada pelo cansaço. Contudo, quando a equipe de investigação mostrou o desenho do símbolo encontrado nos sapatos e na carta, sua expressão mudou. Era o mesmo símbolo gravado no chão da plataforma que ele havia visto durante o salto da silhueta. Esse foi o momento final em que ele decidiu contar seu segredo. A figura no túnel usava um uniforme antigo do metrô. O uniforme da primeira pessoa desaparecida oficialmente na linha, um funcionário cujo caso nunca fora resolvido. E a silhueta o reconheceu. Há relatos que sozinhos não explicam nada, mas que, quando colocados lado a lado, formam uma linha inevitável. Todas as testemunhas, todas as gravações incompletas, todas as falhas simultâneas na rede, todos os objetos deixados para trás, tudo apontava para um único momento, registrado silenciosamente no sistema, como ocorrência sem impacto operacional. Era uma madrugada comum, em que o último trem da linha rodou com poucos passageiros, seguindo o intervalo habitual. Nada chamou atenção até que o registro de velocidade revelou algo impossível. O trem acelerou levemente, sem comando do maquinista, como se tivesse sido puxado por uma força externa. O trecho onde isso aconteceu sempre fora associado à estação fantasma. Mas naquela noite, a aproximação não seguiu o padrão habitual. Não houve falha de iluminação, não houve névoa fria, não houve letreiro piscando. O trem simplesmente deslizou para dentro de um silêncio absoluto. O painel registrou a queda repentina de todos os sensores de proximidade, como se o ambiente ao redor tivesse deixado de existir. E foi nesse instante que uma luz acendeu no túnel. Era uma luz amarelada, vibrante, que crescia devagar, como se despertasse de um sono profundo. Aos poucos, formas começaram a surgir nessa claridade. Primeiro colunas, depois mosaicos antigos e, finalmente, os trilhos laterais que levavam à plataforma. O maquinista tentou frear,
mas o trem não respondeu. As portas abriram sozinhas, obedecendo a um comando que não veio de nenhum painel ou sistema da cabine. Dessa vez, porém, havia algo diferente. A plataforma estava completamente iluminada, sem sombras, sem falhas, sem distorções. Era como se a estação estivesse plena, completa, aguardando algo específico. Os mosaicos no chão exibiam um símbolo perfeitamente desenhado, idêntico ao encontrado nos sapatos, na carta, nos vídeos, nos relatos fragmentados das décadas anteriores. Mas o detalhe mais perturbador estava no centro da plataforma. Uma porta aberta. Não era uma porta metálica, nem de manutenção. Era uma arca estreita, alta, como a entrada de um corredor. Atrás dela, não havia paredes, nem lâmpadas, nem escadas. Havia apenas uma escuridão profunda, densa, que parecia se mover muito lentamente, como um organismo respirando. A escuridão pulsava, expandia e recuava, como se esperasse a aproximação de algo ou alguém. A temperatura no vagão caiu quase instantaneamente e o ar ficou pesado, carregado de eletricidade. Foi então que o primeiro passageiro se levantou. Os demais observaram em silêncio absoluto. O homem de cerca de 40 anos caminhava como se estivesse em transe. Seu olhar estava fixo na arca. A cada passo, seus ombros relaxavam mais, como se finalmente estivesse indo para um lugar familiar. Quando chegou à porta, parou e virou-se para o interior do trem. Seu rosto não mostrava medo, mostrava alívio. Ele disse uma frase curta, quase sussurrada, mas que todos os passageiros ouviram com perfeita clareza. Ele me chamou. O homem atravessou a porta e desapareceu instantaneamente. Não houve som, nem deslocamento de ar, nem luz. Apenas ausência. Um segundo depois, a arca se fechou sozinha, como se tivesse terminado seu trabalho. A plataforma perdeu a luminosidade aos poucos e, em seguida, desfez-se como uma miragem. As paredes do túnel retornaram e o trem retomou seu movimento original. A sala de controle registrou o trem chegando ao destino normal, com atraso de apenas 5 minutos. Os demais passageiros permaneceram em silêncio absoluto até o desembarque, incapazes de explicar o que viram. Nenhum deles relatou medo. A maioria descreveu a experiência como algo inevitável, como se tivessem testemunhado um momento que não lhes pertencia. O sistema, por sua vez, registrou um último detalhe. O consumo de energia no trecho aumentou de forma abrupta durante a parada. Era como se algo tivesse sido alimentado, como se a estação tivesse absorvido todos os sinais, sons e presenças para completar seu ciclo. Com isso, a teoria tornou-se impossível de ignorar. A estação fantasma não é um acaso, não é uma falha, não é uma ameaça isolada. É um portal que só abre quando precisa chamar alguém de volta. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou, por favor, se inscreva para mais. Se esse vídeo te assustou ou te lembrou de alguma história, deixe seu comentário e, se possível, deixe seu gostei. Até o próximo vídeo.